oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Sua presença. E confesso aos irmãos que a correria ela é grande, mas Jesus ele é bom. É coisa boa. Nem tempo de tirar a barba hoje eu tive, né? E quando eu fico assim, fica muito irritante, sabe? Coça muito. Mas após o culto eu vou ficar mais bonito. Meus irmãos, Deus abençoe nossa irmãzinha. Seja muito bem-vinda sempre, tá bom? Queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, também conhecido como livro do Ato do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, desde o início você vai ver a manifestação do Espírito Santo. Por isso que há muitos pregadores que tratam o livro de Atos dos Apóstolos como o livro Atos dos Apóstolos, é esse mesmo. E trata este livro como o livro de Atos do Espírito Santo. É lindo, né? Capítulo 20, versículo de número 27. Glória a Deus. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cesseis, não é isso? Noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Amém, meus irmãos? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 3, né? Módulo 3, que é curso, né, de doutrina bíblica, né? O módulo sobre doutrina bíblica. Então nós vamos estar falando sobre isso. Meu querido auxiliar Gilvantes vai entregando para os irmãos aí. Enquanto entregando os irmãos, tomei logo uma boa quantidade. Você já vai entregando. Glória a Deus. Me dê logo uma dessa aqui para entregar ao auxiliar Sérgio. Tem muitas aqui, só uma. É que elas são fininhas. Maravilha. Ainda tem mais aqui, ok. Deus é bom. E hoje nós vamos estar estudando, né, este módulo doutrina bíblica. É uma bênção para a glória do Deus Todo-Poderoso. Jesus é bom e está conosco aqui. Os irmãos pegando as apostilhas aí, a gente vamos estar começando aí, tá certo, a aplicarmos a lição, né? O nosso módulo 3, doutrina bíblica. Deu para todo mundo aí? Falta ali o auxiliar Ed. Isso. E o senhor tem a sua já aí? O senhor senta lá perto da futura esposa, né? E da noiva também, porque o senhor lê junto com ela. Meus irmãos, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, qual foi o versículo que lemos? 27. Eu quero que os irmãos dobrem muita atenção, porque esse texto a gente vamos ver a preocupação em relação da doutrina bíblica, das orientações bíblicas. Uma igreja que ela está baseada nas Sagradas Escrituras, ela tem que ter doutrina, ela tem que ter normas, ela tem que ter regras.
dobramos a atenção porque você pode automaticamente, dobre atenção para isso que é importante eu falar, você pode automaticamente discordar de normas. Você pode automaticamente discordar de regras da igreja. É natural. Porém, quem faz parte de um ministério tem que seguir as normas daquele ministério. Agora, uma coisa que você não pode nunca discordar é da doutrina bíblica. Porque doutrina bíblica é aquilo que é baseado nas sagradas escrituras. Normas e costumes são estabelecidos pela igreja. E quando você faz parte, você tem que cumprir as normas estabelecidas pela igreja que você congrega. Caso contrário, você será considerado como um desobediente. Então, muitas das vezes, as pessoas não entendem e dizem, mas suponhamos o pastor exige algo e tem pessoas que não cumprem. Aí quer culpar o pastor pela desobediência de alguns. Não, o papel do pastor é aplicar a doutrina, o papel do pastor é aplicar a palavra, as normas e o costume. Agora segue quem quer seguir. Eu não posso obrigar ninguém a cumprir, nem tampouco a doutrina que pregamos aqui, nem tampouco as normas, nem tampouco os costumes. Porém, aqueles que não cumprem, verdadeiramente serão simplesmente congregados na igreja, mas nunca poderão exercer funções nenhuma no ministério. Porque para a gente exercer funções no ministério, a gente precisa de estar baseado, obedecendo a doutrina da igreja e também as normas e os costumes. Os irmãos estão entendendo até aqui? Então é muito importante que nós observamos Atos dos Apóstolos, porque existia uma preocupação. E não está tão longe dessa realidade que estamos vivendo hoje. Se lermos novamente o versículo 27 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, vocês vão entender o que eu quero falar. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu nunca deixei de vos ensinar. Vocês cometem erro se vocês quiserem cometer, mas por falta de ensinamento, não é. E sabe qual é o problema hoje, que eu acho até engraçado, irmão, no meio da igreja? Eu falo no meio da igreja geral. É que às vezes tem pastores que pregam tanto, ensinam tanto a doutrina, a palavra do Senhor Jesus. E quando pensa que não, a gente vê umas pessoas que ouvia as doutrinas, os ensinamentos, participava e de repente deixando ser levado por doutrinas vãs, por costumes vãs, por teorias loucas e também deixando ser levado muitas das vezes por falatórios e também deixa ser levado por propostas. Então isso é muito estranho na vida de um cristão. Porque se você é um cristão que verdadeiramente ouve a palavra, vive a palavra, você está num culto de ensinamento, está num culto de doutrina, está num curso como vocês estão aqui, ouvindo a palavra, e amanhã ou depois está sendo levado, como muitos, por ventos de doutrinas por aí, infelizmente, vale salientar que passou o tempo todinho na igreja, ouvindo, mas não obedecendo, ouvindo, mas não aprendendo. É aquela pessoa que está no culto, está ouvindo só o som do microfone, mas não guarda nada, não aprende nada. E isso a gente já podemos ter prova aqui na nossa congregação a respeito disso aí. Ouviram tanto, mas deixaram ser levados por ventos de doutrinas. Então é muito cuidado para que vocês não sejam envolvidos com isso, porque, irmão, a doutrina bíblica ela é única. A doutrina bíblica ela é única, é a palavra de Deus que corrige, que ensina, que adverte as nossas vidas. A doutrina bíblica, ela é única. Então, tudo que você ouvir fora da palavra de Deus, seja anátema. O que significa anátema? Maldito. Tudo que não está baseado na palavra de Deus, a pessoa fala, mas eu acho, eu penso, isso não funciona. Isso é anátema, é coisas que não é de Deus. Tem que ter base bíblica e tem que estar na palavra de Deus. Porque o meu pensamento não vai te ajudar em nada.
O meu pensamento não vai te edificar em nada. O que vai te edificar, o que vai mudar a sua vida é a palavra. A palavra que eu prego, a palavra que eu ensino e a palavra que está nas suas mãos que você está acompanhando. Essa é a diferença de uma igreja que verdadeiramente preserva a sã doutrina. Então foi muito claro na exposição, porque se você ler aqui comigo, por favor, o versículo de número 29 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, deixe sua Bíblia aberta para você entender. Nós vamos para a nossa apostilha daqui a pouco. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Ou você pensa que não é verdade? Ou você pensa que não tem pessoas que se camuflam dentro das igrejas, que chegam parecendo ser ovelhas, parecendo que tem boas intenções, parecendo que verdadeiramente quer somar com a obra de Deus, aparentemente até se envolve na obra, mas não passam de lobos, disfarçados de ovelha. E o que eu acho interessante na palavra de Deus é que quem trata com esses lobos não é o pastor. Quem trata com esses lobos é o próprio Deus. Porque é Ele que faz. O pastor, ele tem o papel de ensinar as ovelhas, de conduzir as ovelhas. E muitas das vezes, claro, Deus pode revelar ao pastor algo e orientar a igreja em relação de algumas pessoas camufladas dentro de igreja. Faz parte. Mas às vezes Deus deixa as coisas acontecerem. Mas para Ele mesmo fazer a limpeza. Por isso que a Bíblia fala com clareza, irmão, que haverá uma separação do trigo e do joio. Se você pegar o trigo na mão e o joio e colocar na palma da sua mão, você vai ver que é idêntico. Porque, olha, numa linguagem bem clássica para vocês entenderem, joio prega, joio canta, joio dirige, joio pode ser obreiro. Assim como o trigo. Não tem diferença. Se você pega assim, aí qual é a diferença? Você só consegue identificar o joio do trigo, sabe como? Quando você pega ele e amassa. Quando você amassa a pessoa, quando a pessoa recebe um apertão, apertou na mesma hora. O trigo, você vai ver, a casquinha cai fora e a semente permanece. Só que quando você aperta a semente do joio, fica só o bagaço. E quando você abre o vento, isso aqui é forte, irmão. Da mesma forma, são muitas pessoas que aparenta dentro de igreja ser trigo, mas é joio. Mas quando haver o apertão, vai ficar só o bagaço e o vento vai levar para longe. Aleluia! Mas quem é semente permanece. Jesus é um curso, Jesus, hoje. Que dá vontade de a gente voar, irmão, que isso é muito forte. Mas eu vou pregar essa mensagem aqui. Mas, queridos, existia uma preocupação nos homens de Deus. Porque nós vivemos tempos difíceis. Diga, tempos difíceis, irmão. Versículo de número 30. E de que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após homens perversos. Para atrair quem? Os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que estão firmes ali, servindo a Deus com verdade. Aí de repente se levanta homens mentirosos, enganosos, fraudulentos e capados dentro da igreja. Aí fica querendo puxar os vasos, irmão. Aí fica querendo puxar os discípulos. Oh, meus irmãos, mas o Senhor Jesus te trouxe aqui na noite desse dia, desse curso, para te orientar. Tenha cuidado, porque você não é bagaço, você é vaso. Você não é casca, você tem semente, meu filho. Dá para dar um nó aí, irmão? Isso é coisa séria, irmão.
isso já foi advertido. E o homem de Deus falou com clareza: isso vai acontecer logo na minha partilha, porque ele sabia que isso ia acontecer. E hoje não é diferente. Olhe para seu irmão e diga: tenha cuidado. Você é trigo. Pois é, meus irmãos. Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E por incrível que pareça, vamos fazer 3 anos aqui. Que a gente ensina, que a gente orienta, que a gente mostra a palavra do Senhor, mas tem aquela questão: vigilância. Jesus é com você, Ele tem provado que é com você, Ele tem provado que é com essa obra, Ele tem provado que é com a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. O que você já viveu aqui é diferente, irmão. O que você já viveu aqui ainda vai viver. Você nunca viverá em outro lugar. Aí você me pergunta: mas pastor, por quê? A diferença é as 4 paredes? Não é as 4 paredes, irmão. A diferença é o que é pregado aqui. E o que é pregado aqui? Palavra de Deus, palavra raiz, palavra, irmão, de correção, palavra de ensinamento, palavra verdadeira. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Abra aí a sua apostilha. Eu vou descer. Os irmãos ficam com a apostilha aberta para ler comigo. Doutrina bíblica. Pula a folha aí, vamos lá. Palavra-chave. Isso aqui é a introdução. Qual o segredo do avanço irresistível da igreja primitiva? Isso é uma pergunta. Vamos lá. Quem pode falar alguma coisa? Qual foi o avanço? Qual foi o segredo, melhor falando, do avanço irresistível da igreja primitiva? A palavra. Palavra? Quem fala mais? Fé. Doutrina. Quem mais? Ensinamento. E isso, que mais, irmão? Falta uma chave aí para a gente fechar. Oração. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, irmão. A Bíblia diz que eles se reuniam para partir o pão, em comunhão, em oração. Então a igreja primitiva, não pense que era uma igreja perfeita. Ela não era uma igreja perfeita, mas ela era uma igreja que sempre buscava a perfeição. Se você for procurar nos textos bíblicos, você vai ver que a igreja primitiva também teve problemas. Mas elas venceram como? Em oração. Elas venceram como? Na comunhão. Elas venceram como? No partir do pão. Elas venceram como? Na doutrina, no ensinamento bíblico. Porque, meus irmãos, aonde tem gente tem problema, é natural. Nós temos problema dentro da nossa casa. E se não tiver ninguém contigo dentro da tua casa, uma hora ou outra tu vai olhar para ti e vai dizer: eu sou o problema. Que é a natureza do ser humano. Mas, irmão, não é os problemas da vida, não é as dificuldades que você possa enfrentar, seja dentro de casa, seja na igreja, que pode te separar da presença de Deus. Não! Por quê? Porque aqui nós estamos buscando a perfeição para chegar lá. Porque tem gente que quer procurar uma igreja perfeita. Quando você vê uma pessoa dizer assim: eu não vou congregar mais ali, não dá para mim porque ali é muito problema. Para onde essa pessoa for, se lá não tem, vai chegar um. Porque muitas das... Quando você vê uma pessoa usar essa linguagem, a pessoa é o próprio problema, irmão. Quando você vê uma pessoa usar essa linguagem, essa pessoa é o próprio problema. Pode analisar e examinar a conduta da pessoa. Eu não vou porque é muito problema. Fica em casa, vá para o canto, porque você chegar, já vai chegar lá com problema. Tantas vezes a pessoa é o próprio problema, né, irmão? Então vamos observar, existia. Mas a igreja primitiva, ela crescia, e o segredo dela crescer era isso, irmão: união, comunhão, partir do pão, orações. Eles tinham tudo em comum: ensinamento, oração. E a igreja não pode fugir desses princípios.
que é muito importante. Vamos continuar aqui. Já nos capítulos iniciais dos Atos dos Apóstolos, constatamos algo de uma importância. Mesmo não possuindo uma fórmula mágica de administração, a igreja precisou de apenas 3 décadas para chegar aos pontos mais do Império. Ou seja, a igreja ela avançou. O crescimento da igreja foi extraordinário. Por quê, irmãos? Porque a igreja ela vivia a sã doutrina. Mas vale salientar os irmãos que nem todo crescimento é Deus. Tem crescimentos errados. Agora, quando o negócio cresce na doutrina, na orientação, nos ensinamentos, e você vê realmente na conduta, no caráter, aí sim funciona. Esse é o crescimento que Deus estabelece. Mas esse negócio que você vê, você tem clássico aqui, essas igrejas que crescem demais da noite para o dia, tem coisa errada. E você pode investigar que tem coisa errada. Porque não é dessa forma. As coisas de Deus, ela cresce, mas no tempo certo. Por exemplo, se eu fosse como muitos estão fazendo por aí, a gente já estava com mais 3 congregações. Mas não é assim. Que as pessoas se colocam à disposição, eu quero fazer parte do ministério, eu quero que o Senhor me receba na função que eu estou, e aqui tem tudo já, tem som, tem cadeira, tem tudo, e só coloca a placa na frente. Aí eu boto a placa na frente, aí está um camarada lá que não tem vida, não tem caráter, é uma vida manchada na sociedade, um mau exemplo, levando o nome da igreja. Aí quando pensa que não, todo, da igreja, poxa, pois tem essa igreja lá em Batateira, tem essa igreja lá em Belém. É uma bagunça essa igreja. Não, irmão. A gente vamos avançar, porque Deus já falou comigo isso. Ele já me mostrou tudo. E vamos avançar, mas vamos avançar saudável e não doente. Tem muitos por aí que estão crescendo, mas crescendo doente. Tem uma doença, né, irmão? Tem uma doença. Quando você vê aquelas pessoas grandes demais, não é normal. Entendeu? Orelha demais, grande, cabeça grande demais, né? Aquela pessoa que tem que realmente encomendar uma cama, fazer as medidas porque não dá, tem que aumentar a casa porque não passa, o carro tem que ser tudo. Então, não é normal, isso é uma doença. Então, é esticável. Nem tudo, irmão, nem tudo que cresce é saúde. Grave isso aí, tá, meus irmãos? Isso aqui é coisa séria. Consolidados, não é isso? Isso, consolidados, obrigado. No ensino da palavra de Deus, mantinham-se os cristãos firmes na comunhão. Primeiro ponto, olhe para seu irmão e diga, tenha comunhão comigo. Pronto. No partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas eram as maravilhas que o Senhor operava por intermédio. Por que essas maravilhas aconteciam? Por causa da comunhão. Se há comunhão, há maravilhas. Se há comunhão, há milagres. Se há comunhão, há portas abertas, irmão. Se há comunhão, há curas. Se há comunhão, há batismo com o Espírito Santo. Se há comunhão, há revestimento de poder. Se há comunhão, o milagre de Deus acontece. Que nós possamos viver em comunhão uns com os outros. Ao contrário do que pensam alguns estudiosos, a igreja do Pentecoste não era o quê? Nem era bíblica e teologicamente cristocêntrica. Eu vou ser bem claro aqui. A igreja primitiva não comia qualquer comidinha não, meu filho. A igreja primitiva não aceitava qualquer palavrinha não. De manga rosa no céu, azul, jaca de 3 metros, não. A igreja primitiva não recebe essas coisas não. A igreja primitiva não deixava ser levada por emoções, por palavra bonita não. Era pela Bíblia, era pela mensagem cristocêntrica, da qual o centro é Cristo Jesus.
a fim de nos alicerçarmos no ensino dos e dos, entraremos a estudar a partir deste domingo. Isso aqui é porque eu tirei de uma lição, tá, meus irmãos? As doutrinas fundamentais de nossa e a cada lição constaremos sem a da palavra. O avivamento é? Você não entendeu, vou repetir. E a cada lição constaremos sem a instrução da palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, sem a instrução da palavra de Deus, o avivamento é impossível. Porque não se tem, irmã Jaqueline, avivamento sem palavra. Esse negócio de corre para lá e pula para cá e vai, e você olha no ambiente, não tem Bíblia, não tem conhecimento, é só, não, isso não é avivamento não. O avivamento vem pela palavra, é a palavra, é a doutrina pregada, é o ensinamento pregado, e quando a palavra vai penetrando na igreja, irmão, aí sim o movimento de Deus acontece, você se alegra, você se levanta, você bate palma, você fala línguas estranhas, você recebe dons espirituais, você se reveste de poder, de unção, é pela palavra. Diga amém por isso. Glória a Deus. Ponto 1. O que é a doutrina bíblica? Ao contrário da filosofia, a doutrina cristã não se perde em Especulações. se por um lado, o que, irmãos? A conhecer Mais intimamente a Deus. a Deus. Por outro, a ter. Uma vida Santa e irrepreensível. A palavra de Deus, ela traz você para isso. Ela te constrange a viver uma vida de quê? De santidade, uma vida santa, de santidade e irrepreensível. Se você bebe a palavra, se você pratica a palavra, você não dá brecha para ninguém. Porque a própria palavra, quando você fizer qualquer coisa, ela já te corrige e você não pode isso. Então você não vai dar brecha para ninguém te apontar, irmão. Andrei Bonner, ao destacar-lhe a importância em nosso cotidiano, foi enfático. Doutrina é coisa prática. visto que desperta o doutrina é o que, irmão? Coisa Prática. porque não adianta ter doutrina e não ter prática. O que adianta um pastor ensinar a doutrina e a igreja não pratica ela? E você não viver ela? Porque a doutrina não é só se ouvir ela. A doutrina, ela tem que ter a prática. Você tem que viver ela todos os dias na sua vida. E o que é a doutrina? A palavra? Você tem que viver ela todos os dias na sua vida. Vamos lá. Definição: a doutrina é um conjunto de princípios que, tendo como base as sagradas é o que eu lhe falei. Costumes é uma coisa, normas é outra, doutrina é bíblica. A doutrina, o centro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Orienta o nosso relacionamento com Deus. O que é a doutrina? Olha o ponto que a doutrina traz. A doutrina faz com que você tenha um bom relacionamento com Deus, porque você vai saber como se expressar diante de Deus, você vai saber como falar com Deus, você vai saber como se apresentar diante de Deus, porque os irmãos sabem, principalmente quem é casado, sabe do que eu estou falando. Não tem aquele momento que a esposa, né, se prepara melhor para o seu esposo, o esposo se prepara melhor, não tem esse momento aí, irmão? Sim ou não? Então, irmão, quem tem um relacionamento com Deus tem que saber como se apresenta diante dele. A gente não pode, varão, se apresentar a Deus de toda maneira. Amém? Com a igreja e com os nossos semelhantes, ela pode ser definida ainda como ensino da... Este, contudo, tem de ser persistente, sistemático e ordenado.
induzindo os santos a de todo Atos capítulo 20, versículo 27 que lemos. Objetivos. O principal objetivo da doutrina bíblica é aprofundar o nosso conhecimento de Deus. Alguém pode ler Oséias 6:3? Oséias 6:3. Bem rápido para a gente não perder tempo. Oséias 6, versículo 3. Nós precisamos entender que a doutrina bíblica, ela nos aprofunda ao conhecimento de Deus. Leia, por favor. É o versículo 3, né? Isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque ninguém, diácono Jeremias, consegue conhecer Deus de um dia para o outro. Cada vez que você ler a Bíblia, você conhece mais Deus. Tem coisas que você vai ler e você se surpreende. Meu Deus, como tu é grande. É por isso que às vezes você está em casa e de repente Deus te dá uma revelação de algo. Meu Deus, tu é muito grande. Por quê? Porque a gente vamos conhecendo Deus, o que, irmãos? Diariamente na leitura da palavra do Senhor. Leia novamente, minha querida amada. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sim. Então perceba, nós temos que a cada dia, Iris, prosseguir em conhecer a palavra. E quem conhece a palavra, conhece a Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é Deus. E ele é a palavra. Amém, meus irmãos? Se não o conhecermos experimental e redentivamente, me ajude aí, às vezes na leitura, quando você vê comparar um pouco aqui, vocês leem, me ajudem. Às vezes é a bicha que dá uma embaçada aqui. Como haveremos de colocar-nos a seu serviço? Primeiras de Samuel 10:7, quem lê, por favor, em rápido tempo? Primeiras de Samuel, capítulo 3, versículo de número 7. Enquanto você procura, isso aqui nós vamos observar como que nós devemos, realizar e fazermos a obra do Senhor. É um ponto muito primordial para os irmãos lerem. 1 de Samuel 3:7, leia. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Por quê? Samuel ainda não conhecia. Ele era jovem. Ele estava ali sim ao lado de Eli, servindo no templo, organizando, mas ele ainda não conhecia. Mas ele precisava conhecer. Foi por isso que quando Deus falou com ele, disse: Samuel, ele corre e vai a quem? A Eli. Me chamasse? Ele, não, volta a deitar, eu não te chamei. Aí o Senhor fala novamente com ele: Samuel! Ele vai para onde? Porque ele ainda não conhecia o Senhor. E quantas pessoas hoje, às vezes Deus fala e não entende que é Deus que está falando. Às vezes Deus fala e não entende que é Deus chamando. Às vezes você está deitado ali, de repente você do nada escuta uma voz chamando pelo teu nome. E você, poxa. Aí você, em vez de orar, você vai dormir de novo. Eu já me acordei com a voz dizendo assim: Jailson, levanta. Me despertar no quarto. E na mesma hora eu caí de joelho e comecei a orar. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos, conhecer a Deus. Você precisa conhecer. Às vezes você perde o sono e você não sabe por que está perdendo o sono. É Deus querendo te revelar algo, é Deus querendo te mostrar algo, é Deus querendo que você vá buscar Ele, em vez de você perder tempo com qualquer outra coisa. Amém, meus irmãos? O Israel do Antigo Testamento caiu na apostasia por não conhecer a Jeová. Através de Oséias, lamenta o amoroso Senhor. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o Oséias 4:6. Por quê? Por que o povo está ainda cativo? Por que tem pessoas que entram em cativeiros e ficam aprisionados
em seitas, em heresias, entre outras coisas, porque não se preocupa em conhecer a palavra de Deus, a doutrina bíblica, a sã doutrina, e você precisa conhecer a palavra de Deus. De igual modo, visa a doutrina bíblica a perfeição moral e espiritual do ser. Escrevendo ao jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo é mais do que claro isso, para que o homem de Deus seja e perfeitamente instruído para toda boa. Porque, irmão, você não tem como ensinar sem aprender. Tem pessoas que querem ensinar, mas não aprendem. Como é que você vai ensinar que você não aprendeu? Todos nós, irmão. Eu estou aqui ensinando para os irmãos agora, mas eu sou aluno da Academia de Pregadores. Vocês estão entendendo? Então a gente não pode querer ensinar se a gente não aprendeu ainda. Tudo tem um tempo, mas tem pessoas que às vezes, porque lê um texto bíblico, conhece 2, 3 versículos e quer ensinar. Meu Deus, quanto mais eu prego desde 17 anos, quanto mais eu estudo, quanto mais formação eu tenho, é que eu não sei de nada. Quanto mais eu estudo, parece que eu não sei de nada, porque eu vou descobrindo coisas mais profundas. Eu digo, meu Deus, verdadeiramente eu ainda não sei de nada. Segundo de Timóteo, leia para mim, por favor, capítulo 3, versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Repete, minha amada, que voz bela. A fim de que o homem de Deus Sim. seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é habilitado, varão? Por exemplo, eu não sei se alguém tem mais aqui, tem. Auxiliar Sérgio tem. Diácono Jeremias tem. Eu tenho habilitação. Nós somos habilitados. E o que é que a habilitação traz para nós? Diga, condições, permissão de conduzir um automóvel, fazer viagem. Então, na obra de Deus, se você não está preparado na palavra, no conhecimento bíblico, você não vai nunca estar habilitado a ensinar. Você vai estar habilitado a dirigir um culto, você vai estar habilitado a dar uma palavra, mas ensinar, se aprofundar em áreas mais profundas na igreja, só com conhecimento. Diga amém por isso, irmão. Amém. Ideal inatingível. Se contarmos apenas com as nossas próprias forças, jamais atingiremos semelhante padrão. No entanto, se nos entregarmos à graça de nosso Senhor, nossa vereda refugiará de tal forma que viveremos a resplandecer como os astros no firmamento. Leia para mim, por favor, quem tem a Bíblia aí. Provérbios 4, 18. Provérbio está depois de Salmos. Provérbios 4, 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, mais até ser dia Perfeito. Que coisa linda, né, irmão? Isso se chama aperfeiçoamento. Agora vamos continuar aqui. Doutrina e costumes. Doutrina não são. É o que eu já expliquei aqui. Costume é uma coisa, doutrina é outra. Todos já ouvimos essa frase. No entanto, a boa doutrina, quando corretamente interpretada, gera costumes e sadios. Se uma igreja ela tem a sã doutrina, ela prega a sã doutrina, o que vai acontecer? A própria palavra de Deus vai te corrigir. E aí você vai entender o que você pode e o que você não pode. Mesmo antes do pastor mesmo falar. Diz, não, isso não pode não, porque a própria palavra de Deus ela já vai te dizer, eu como cristão, eu não posso estar ali. Eu como cristão, eu não posso fazer isso. Eu como cristão, eu não posso usar aquilo ali. Ou seja, a própria doutrina bíblica vai fazer com que você tenha bons costumes e sadios. Consequentemente, um povo que ignora as verdades bíblicas, com facilidade assimilará os costumes do e de
É aquele povo que nada, para que tudo isso? É muita coisa. Não tem sentido aquilo ali. Não. Para que tanto costume, tanta coisa? Por quê? Quando você vê uma pessoa dessa forma, é que ele quer viver livre. Ele quer colocar o seu sobrenome de Egito. Ele quer viver no Egito. Então, meus irmãos, ser crente é diferente, mano, mas tem pessoas que é dessa mesma forma, né? Não, para que tanto isso, tanto aquilo, não precisa isso, irmão. Se a gente vivemos a sã doutrina, a gente já vive a sã doutrina da palavra do Senhor. A gente, irmã Jaqueline, irmã Cícera, irmã Ciene, irmã Angélica, os nossos irmãos que aqui estão, a gente vivemos a sã doutrina. A gente temos um costume aqui um pouco pesado. E a gente, às vezes, comete falhas. Imagine se as cordas fossem folgadas. Não. Se quebrava. É exatamente isso, não. A mesma coisa que isso. Leia para mim, por favor, Levítico, capítulo 18, versículo 3. Levítico 18, versículo 3. Levítico 18, 3. Velho Testamento, irmão, fica lá. Você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitaste. Sim. Nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Pois é, porque quem tem a certeza que a sua morada é no céu, tem que andar no caminho daquele que vai para o céu. E qual é o caminho daquele que vai para o céu? Jesus. A palavra, a doutrina, a sã doutrina, a diferença deste mundo. Porque você tem que buscar a perfeição cada vez. Você não pode, se você está indo para Nova Jerusalém, você tem que se enquadrar com lá. Você tem que se enquadrar com a sua nova morada. E quando nós olhamos para a Bíblia vai nos orientar a seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmão. E quando fala de paz, está falando, irmão, não é de você viver grudado com ninguém, não. É você não ter contenda com ninguém. Boa tarde, boa noite. Shalom, Adonai. Vai dar paz. E por aí vai. Foi o que ocorreu com os israelitas durante a peregrinação no imitar os. Porque tem pessoas que é especialista em imitar o mundo, irmão. O Egito. Para imitar as coisas do mundo, tem gente que é especialista. Agora, quando um pastor, quando um presbítero está aplicando um ensinamento, uma doutrina na igreja, e de repente, para que isso? Para que tudo isso? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que imitar os homens de Deus, que tem vida, que tem caráter. Não é aqueles que se dizem homem de Deus e não é. Você tem que imitar homens de Deus e seguir a palavra de Deus, e não o Egito, este mundo. Na terra prometida, os cananeus, eis porque somos o que, irmão? Estados a não amar o. Está lá em 1 de João 2,15, se não me foge a memória, não ameis o mundo, né? Nem no que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. E por aí vai. Por conseguinte, quanto mais doutrinados forem os crentes, mais os seus costumes conformar-se-ão à palavra de a finalidade para a qual Deus instrui a mente é para que ele possa transformar a vida. No Salmo 119, pergunta Davi: como purificará o Jó o seu caminho?
Responde o salmista, observando conforme a tua. Salmo 119, verso 9. Por quê? Porque é a palavra de Deus que traz a purificação para a vida do jovem. Amém, Senhor. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala jovem, está falando para toda a igreja também. A palavra de Deus, ela vai trazendo purificação, ela vai nos lavando. Diga amém, meus irmãos. Não podemos, portanto, dissociar os bons costumes da doutrina como aqueles depende desta. Logo, a boa doutrina gera necessariamente os bons costumes. Deixe quem quiser te chamar de quadrado. Você não é bola para ninguém estar ali chutando mesmo. E bola vai para todo canto. Quer botar um toquinho, vai. Agora vai ver um negócio quadrado para ver se bola para qualquer canto. Porque tem pessoas, rapaz, chutou nova, rapaz, mas quer se vestir que nem uma velha. O jovem, rapaz, chutou novo, fica de terno, gravar. Isso é negócio para a gente ver, rapaz. Bota uma calcinha rochada, aquela coisa lá, toda lá. Isso não é para crente, irmão. Isso é para Egito, irmão. Quem vai para o céu tem que saber se vestir, irmão. Quem vai para o céu tem que seguir o padrão do céu, não o padrão do mundo. O crente, ele é diferente na sua totalidade, irmão. Tem igrejas por aí que hoje é liberal. Por isso que nós desligamos também da tal denominação que fazíamos parte. Liberal, pode tudo. Pode tudo, irmão. Só não pode chegar no céu. Há cristão que menosprezam a doutrina bíblica, alegam, o importante não é a e sim a. Entretanto, quem disse que a doutrina bíblica é meramente teórica? Uma pergunta. Ela é a vontade de Deus e como tal deve ser posta em prática. Aos filhos de Israel ordena o Senhor, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a Deus. Veja a importância agora de você guardar a sã doutrina, a palavra de Deus, e também intimarás aos teus filhos, porque os teus filhos só vão seguir a sã doutrina se você der um exemplo dela. E delas falarás, assentado em tua e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua, e te serão por entre os teus, e as escreverás nos umbrais de tua e nas tuas. Isso está em Deuteronômio, irmão. Capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 9. Vejamos por que a doutrina bíblica é necessária. A doutrina bíblica proporciona-nos a salvação em... Primeiro ponto. A doutrina bíblica proporciona-nos a salvação em... Porque não é toda doutrina que te leva ao céu. Não é toda doutrina que vai te levar à presença de Deus. Por isso que esse negócio que Deus está em todo lugar, você está enganado. E eu já provei aqui ensinamentos que Deus não está em todo lugar. Ele é onipresente. Quando eu falo onipresente, está mostrando o seu poder, um dos seus atributos. Mas não quer dizer que ele vai estar dentro de todos os lugares. Não. Aonde não há doutrina bíblica, ele não está ali não, filho. Quem fala é o homem. Quem orienta é o homem. O homem faz do jeito que ele quer. Mas aonde realmente Deus está, tem que ter doutrina bíblica. Paulo instrui ao seu jovem filho na fé. Quem era esse? Diga, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha a preocupação de Paulo para com Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, em quê? Perseverar em quê? Diga, na doutrina. Aí ele vai dizer, nestas coisas, que é a doutrina. Porque fazendo isto, te salva tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Está em 1 Timóteo 4,16. Se você pratica a sã doutrina, se você vive a sã doutrina, você salva você e ainda vai conduzir outros à salvação. A doutrina bíblica santifica-nos em sua oração sacerdotal.
Refere-se o Cristo ao poder santificador da palavra de Deus. Deles a tua palavra e o mundo usa, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, isso foi Jesus falando com o Pai, mas que os livres do mal não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, do 14 ao 17. A doutrina bíblica torna-nos sábios. Se você é uma pessoa que é atenta à doutrina, pratica a doutrina, não perde o ensinamento, o culto de doutrina, irmão, você se torna uma pessoa sábia. E não é qualquer palavrinha de A e de B que vai entrar na tua cabeça, não. Não é qualquer falazinha. Um crente que ele é frequente na doutrina, irmão, na palavra e nos ensinamentos, quando ele ouve uma pobrinha no altar, ele fala logo, meu Deus, de onde foi que tirou isso? Que Deus mandou? De logo isso, porque você vive na doutrina, você vive nos ensinamentos. Timóteo, instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd, veio a tornar-se um dos maiores obreiros do Novo Testamento. Jovem ainda, veja, Timóteo foi um dos maiores obreiros do Novo Testamento e ele era um jovem. Ser jovem é fácil? Não, mas você vencerá se você perseverar na doutrina, assim como Timóteo perseverou na doutrina e se tornou, mesmo jovem, solteirão ainda, o melhor obreiro que o Novo Testamento já narrou foi Timóteo. Veio a ele a ser considerado um sábio, conforme lhe escreve Paulo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer de sábio para a salvação pela fé que há em 2 de Timóteo 3,15, vai mostrar que ele foi instruído desde a sua meninice, ou seja, desde criança. É o que a Bíblia diz em Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar. Enfim, é a doutrina bíblica imprescindível para o nosso crescimento na vida. Sua necessidade pode ser constatada tanto coletiva quanto individual. William, esse rapaz aí mesmo, analisa a eficácia da doutrina bíblica na vida. Doutrinas fracas não são páreo para tentações fortes. Aquelas igrejas que pregam aquelas doutrinazinhas lá, nada, só coração. Aí quando vem uma tentação forte, você cai. Essas igrejas, nada, tá bom, do jeito que você está, importante é isso aí mesmo, tá bom, de todo jeito tá bom. Aí quando vem uma tentação forte, você não está alicerçado na doutrina, na palavra, você cai com a cara na lama. Pula do barco, né? Tenta ainda achar uma jangada, mas quando pensa que não, sobe mais outro, vai subindo e a jangada afunda. A doutrina bíblica e o serviço. Infelizmente, há obreiros que no ímpeto, não é isso? De evangelizar, não se aplicam a aprender a doutrina bíblica. Acham que o ensino sistemático das Sagradas Escrituras é perda de... Nunca diga isso. Tenha um tempo para estudar, irmão. Deveriam eles atentar a esta recomendação de Charles Spurgeon, onde os homens, para serem verdadeiramente ganhos, precisam ser ganhos pela verdade. Vejamos porque a doutrina bíblica é importante ao serviço cristão. Na evangelização, na divulgação do evangelho, acha-se implícito o ensino da doutrina bíblica, conforme podemos inferir da grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus. Ide por todo e fazei. Irmão, isso é um papel, não é só para pastor. Você, como um cristão salvo, você tem o papel de fazer discípulos. Você tem o papel de ganhar almas para Jesus também. Não é só o pastor. O item para buscar as almas é para todos. Você tem que pregar para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega.
falar de Jesus para ele. Você tem que ter esse desejo de fazer discípulos. É uma ordenança não do pastor, mas é uma ordenança de Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos continuar aqui, estamos concluindo. Todas as nações, batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do Mateus 28, 19 e 20. A evangelização pressupõe essencialmente a presença da doutrina bíblica na instrução dos santos. Paulo jamais se mostrou remissor, não é isso? Remisso, muito obrigado. Quanto à doutrina da igreja de Cristo, em Troade, ministrou aos irmãos até altas horas. No primeiro dia da semana, estamos reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até meia. Paulo gostava de pregar, irmão. Paulo, quando começava a pregar, ele não queria saber do relógio, não. Certo que a gente não vamos fazer isso, né? Estamos falando de Paulo. Estamos falando do início, né? Tá bom, meus irmãos? Nós estamos falando do início da igreja, né? Então, Paulo, ele pregava e se estendia mesmo. Só que a igreja existe em hierarquia, normas e organização. Amém, meus irmãos? Então, Paulo gostava de pregar. Está em Atos 20, versículos 7 e 8. Nem o incidente com o jovem Eutico lhe arrefeceu o árduo doutrinário. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhe falou largamente até ao romper da... O que aconteceu? Paulo estava pregando, Eutico na janela, que esses crentes de janela é um problema. Porque quem está em janela, ninguém sabe se está dentro ou está fora. Está na janela e a glória de Deus foi envolvendo aquele ambiente, né? Os irmãos sabem que naquela época eles usavam o candelabro, tá certo? E o incenso também era utilizado, e aquela fumaça, né? Ia saindo pela janela, aquela coisa toda, e era ali na janela, de repente aconteceu algo e ele caiu. E sabe o que Paulo fez? Continuou pregando. Por isso, irmão, eu estou pregando aqui, de repente, aí fora caiu ali. Continue pregando, fecha o portão. É um parente? Sai, vê o que pode fazer. Mas nada pode interromper a pregação. Nada pode interromper o culto. Um barulho aí fora, encosta o portão e o culto continua. Eu fico cai e o alvoroço e Paulo continua ensinando. De repente, Paulo dá um intervalo no sermão, sai, vai lá, aí Lucas está ali, olha, acabou. Ele fala, não, o Espírito está nele, está vivo. Aí Lucas, porque ele era médico, ele identificou que ele estava morto. Um médico sabe quando a pessoa está morta, não tem mais pulsação nenhuma. Aí Paulo, ele está, o Espírito está nele. E o menino se levanta. Porque, meus irmãos, a obra de Deus, ela é prioridade. A presença de Deus é prioridade. Nada que aconteça desse lado de fora pode interromper um culto aqui dentro. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. A gente já ensinou sobre isso aos irmãos, mas é só ressaltando. Na defesa da Santíssima Fé, somente poderemos defender a Santíssima Fé se nos dedicarmos com afinco ao estudar a doutrina bíblica. Como é que você vai defender a sua fé se você não estuda? Como é que você vai responder questões se você não tem conhecimento? Por isso que tem que estudar. Mesmo um pouquinho, nas medidas do possível, tem que sempre buscar conhecimento. Antes santificai a Cristo como em vosso e estáis sempre preparados para responder com mansidão, não é com ignorância. Porque tem gente que quando é questionado por algo e às vezes não tem uma resposta, parte para ignorância. Não pode. Quando você age dessa forma, você está mostrando para aquela pessoa que você é um pobre coitado dentro de um evangelho. Você vai mostrar para aquela pessoa que você não entende nada. Tem que responder com mansidão. Ou você nunca viu um crente, quando você é interrogado, e paga comigo assim.
Não pode, irmão. Você tem que responder com mansidão. Está na Bíblia, irmão. Estou ensinando a palavra para os irmãos. E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, a qualquer que interrogar você a respeito da sua fé. Sobre isso aqui, me explica aí. Você tem que ter. Se você não tem, não bata para ignorância. Fala, ó, eu não sei desse assunto não, mas depois eu trago para você e vou te explicar educadamente. Não tente querer fantasiar uma coisa que você não conhece, que você vai passar por baixo. Eu cometi muito esses erros quando eu era novo no Evangelho e eu queria mostrar que eu sabia, que eu conhecia. E às vezes as pessoas faziam interrogação de algum ponto bíblico para mim e eu falava o que eu entendia. E estava tudo errado. Porque eu não queria me sair por baixo. Eu queria ter a resposta na palma da mão e da língua. Não, é simples. Não sei responder isso agora, mas depois eu trago. Agora, bom é estudar. Porque quando alguém pergunta... Pronto, ontem eu vinha do culto lá em Belém. De repente estava um camarada bêbado. Chegou e disse, pastor, você não passou na pergunta? Lá no livro de Salmos está falando assim. E no livro de Isaías fala a mesma coisa. O que significa isso? Porque está a mesma narrativa em Salmos e está a mesma narrativa em Isaías. Sumiu, descarregou. Em Isaías. Oi. Em Isaías. Aí sabe qual foi a resposta que eu dei, irmão? Simples. Falei, é o seguinte. Isaías é um profeta messiânico. Isaías pregou a respeito da vinda de Cristo. E esse salmo está conjugado ao livro de Isaías, apontando também para a vinda de Cristo. Ah, pastor, aí sim, agora eu entendi que estava me dando mal aqui. Eu pensei que a Bíblia era errada. Então, meus irmãos, bom é a gente termos conhecimento para respondermos com mansidão. Está em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Está você, não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Está você preparado para defender a sua fé? E apresentar as razões da esperança que temos em Cristo? Você está preparado para responder quando alguém te perguntar sobre algo? Alguém chega para você e fala, o que é bater com o Espírito Santo? O que é o dom de cura? O que é o dom de visão? O que é o dom de revelação? O que é ser crente? O que é ser pentecostal? Você tem que saber. Conclusão. Enfatizando a importância das doutrinas bíblicas, afirmou Joséfo Irons, abracemos toda a verdade ou renunciemos totalmente ao cristianismo. O que isso significa? Não podemos acreditar em algumas doutrinas e desacreditar em outras. Haveremos de receber toda a verdade conforme ela confiou em sua integralmente. Sem doutrina, a vida espiritual é impossível. Sabe o que significa aqui aceitar uma doutrina e outra não? Está falando da sua própria congregação, aquele ensinamento. Que às vezes o pastor traz um ensinamento. Gostei desse ensinamento, pastor deu. Aí vem um outro culto de doutrina, é uma coisa mais. Não, isso aí eu não quero não. Isso não dá para mim não. Você tem que aceitar a doutrina na sua totalidade. Por favor, filha, cancela ali. Quem diz amém por isso? Amém. Este foi o nosso terceiro módulo, doutrina bíblica. Alguém aprendeu